Estamos aqui em Paudalho, durante a semana de formação de Pedagogia Waldorf Recife, com a professora Sandra Schmidt, eu e Maria Júlia, que compomos a coordenação. Tivemos o prazer de recebê-la no lançamento do livro Gestos do Brincar, aqui junto com os alunos, ex-alunos, professores da nossa região. Sandra, ela é fundadora da Casa Amarela, em Florianópolis, um jardim de infância que possibilita um olhar muito apurado, polido do brincar da criança. E é sobre esse tema que a gente quer conversar um pouquinho com você, Sandra. Sandra, querida, a gente escutando um pouco agora, né, no teu lançamento, a gente percebe que o coração do teu trabalho é a observação. Nessa sociedade de déficit de atenção, nesse lugar acelerado que naturalmente estamos de alguma maneira dentro, as crianças, os adultos, como é esse desafio de observar, parar, observar no teu trabalho e no trabalho de formação que você tem, que você estuda junto com os professores? É muito legal você perguntar isso, porque está sendo um desafio mesmo, né? Assim, a gente é um convite ao exercício mesmo, é um exercício, parece que observar é para ser algo natural, mas não está sendo, né? Uma observação mais profunda, sempre a gente é chamado para superficialidade, então propor esse exercício dentro da escola é trazer uma consciência para o quão fugaz que está o nosso olhar para tudo que a gente faz, né? Mesmo estando dentro da pedagogia Waldorf, perceber o quanto que eu estou olhando mesmo, ou estou pensando em outras coisas, estou dentro de mim mesmo, o quanto que a gente está observando a criança à nossa frente. E isso precisa ser chamado a atenção mesmo, precisa ser exercitado para fazer tipo uma musculatura de novo, né? A gente tem essa possibilidade dentro da gente, mas a gente precisa reavivar isso. E Sandra, o tema do brincar é um tema não somente dizendo que ele é de super importância, mas é como se nós pudéssemos dizer, creio que você concorde com isso, como se fosse a pérola desse primeiro momento do desenvolvimento humano, né? Esse ato do brincar que é tão sério para a criança e ao mesmo tempo a seriedade se encontra nessa ludicidade, não é? Hoje, a própria Unesco já está reconhecendo a importância de se olhar o brincar com uma atenção diferenciada do que se faz comumente, até porque o mundo da mídia está invadindo as salas de aula, as casas, os espaços fechados e públicos de todos, inclusive da criança. Aí eu queria que você pudesse dizer assim, que se através do seu trabalho, dessa pesquisa que você realizou, de todas as apresentações que você vem fazendo sobre ela, seja nas formações de pedagogia Waldorf, através do lançamento do livro que você realizou já em São Paulo, através da própria divulgação que o Território do Brincar realiza de alguma maneira nessa parceria que você tem lá, né, com esse trabalho, se essa atitude do brincar a partir de uma observação que para o mundo que não é da pedagogia Waldorf é tão mais diferenciada, essa observação mais do fenômeno do brincar, vamos dizer assim, se esse ato hoje, fora do nosso círculo da pedagogia Waldorf, se isso começa a chegar, a se aproximar de você de outra maneira, ou seja, será que existe um círculo pedagógico que está querendo conhecer melhor essa forma de conceber a brincadeira da criança, o ato do brincar com uma seriedade e essa ludicidade de uma maneira que não seja somente acadêmica? Você consegue perceber se isso está se aproximando mais de você?
Então, eu acho assim, até tô me lembrando assim com as tuas palavras, a primeira vez que eu fui ser professora Waldorf, há muito tempo atrás, e me deparei assim, né, com a rotina da criança, e aí assim, talvez, aí é o momento do brincar livre, Sandra. E eu, ai, que esquisito falar brincar livre, brincar não é livre, né? E isso eu era professora antes, tinha acabado de me formar também na graduação, e fui entender esse sobrenome, né, do brincar dentro da pedagogia Waldorf. A gente, o brincar está super assim, pesquisado, olhado para ele, mas ainda tem muita confusão do que significa ser brincar livre e de ser um brincar pedagógico, dirigido. Uma coisa é a professora propor brincadeiras, que é muito legal também, mas o brincar livre tem essa qualidade que parte da criança, né? A criança se ativa. E eu acho que, assim, isso é uma coisa bastante reconhecida na pedagogia Waldorf, sempre foi, faz parte, né, da nossa prática pedagógica. Porém, eu sinto que fora, né, nas outras pedagogias, vem vindo uma curiosidade. Qual que é mesmo a diferença e o que exatamente o professor faz, já que a criança deve se ativar e construir e fazer a brincadeira acontecer, né? Tem perguntas às vezes assim, tá, mas o que eu faço nessa hora, né? Assim, porque a gente assim, como professor, nas nossas formações, né, iniciais, assim, de coisas de faculdade mesmo, assim, parece que a gente só atua pedagogicamente quando a gente está intervindo na criança e não tá vendo, não tá conseguindo observar ela, para conhecer ela, para saber dela. Então eu sinto que tem uma curiosidade na pedagogia Waldorf, e não é só no meu trabalho, para assim, o que é esse brincar livre para vocês? O que é exatamente isso? Como é que a gente lida com isso, né? Então isso eu tô achando bem interessante dessa pergunta vir, né? E aí a gente realmente reconhecer a diferença de um brincar dirigido por professoras, que podem ser atividades lúdicas, bem interessantes também, mas a criança na escola ter esse espaço do criar, né? E aí, entrando um pouco nisso, Sandra, será que a gente poderia afirmar, não sei se você concorda com isso, que essa autonomia que a criança desenvolve ao brincar espontaneamente, essa liberdade que ela conquista aos poucos, será que a gente poderia afirmar que ela vai se caracterizar num desdobramento de uma autonomia pensamental e numa ação social na vida adulta? Sim, isso eu acho que é um estudo bem bonito, né, assim, que tem pessoas que já falam um pouco disso, né, assim, de que essa primeira conquista da autonomia, a Luísa Lameirão fala bastante disso, né, que a criança tem nesse primeiro setênio, que é uma autonomia no brincar, que é com movimento, é corpo, né? E que ele vai se transformar, né, em outras autonomias até esse ser humano, né, que a gente almeja com 21 anos, né? É muito legal esse caminho. A Kátia falou em autonomia pensamental. E aí me levou a pensar o seguinte: quando a gente chega na faculdade, na universidade para estudar, muitas vezes a gente chega procurando algo de fora. E aí o educador vai beber aquela teoria e vai colocar mais credibilidade ali do que às vezes no que ele próprio produz. Sim. Nesse lugar da observação, existe um verbo e até uma necessidade de um empoderamento desse olhar, porque a partir desse olhar e do fenômeno, algo pode acontecer. Um outro conhecimento necessariamente não veio de fora para dentro, sim, mas algo que surge de dentro de fora. Isso mesmo. Então eu acho que assim, a grande conquista para nós professores de exercitar esse caminho é de fazer uma prática pedagógica mais autônoma, né?
onde sim, a gente tem que estudar, tem que pesquisar, tem que olhar, né? A gente imita, inclusive, muito, né? Porque a gente está aprendendo. Mas fazer esse caminho é a coisa mais bonita que tem para o professor. Eu acho que isso casa tão bem com o Brasil, com o movimento da pedagogia Waldorf no Brasil, que está buscando tanto autonomia, né? Então, como buscar nosso empoderamento, a nossa autonomia como país? Agora, estou bem generalizando, né? Assim, mas que eu acho que faz parte do nosso movimento na atualidade. Esse é um caminho bem especial do professor fazer, né? E uma sensibilização que poderia ser além dos muros da escola Waldorf. Isso. Todo professor ter Sim, isso como é meta, né? verdade. Além, muito além da pedagogia Waldorf, com certeza. E pensando então, Sandra, para a gente ir finalizando a nossa conversa, pensando nessa relação tão importante que o professor precisa exercer para a sua autonomia também, em desenvolver essa observação, que são passos de conquista também que ele precisa chegar a ter, o que é que você poderia dizer, em poucas palavras, porque o livro conta muito, né? O livro conta para quem gostaria de saber mais sobre esse tema, ou melhor, para quem trabalha com a criança pequena, e não somente com a criança pequena, mas com a educação, deveria se acercar e fazer uma leitura realmente bem minuciosa desse texto, porque ele trabalha, ele apresenta esse tema com mais profundidade, com bastante leveza. Mas, em poucas palavras, o que é que você poderia dizer para os professores hoje, que estão aí nessa busca de reconhecer um caminho de observação para esse trabalho pedagógico com a criança pequena? O que ele precisaria primeiramente fazer? O que você acha que você poderia dizer assim, que partir daqui? Qual é o ponto de partida? Eu falo um pouco isso do livro, assim, antes de falar de todo o caminho, né? Eu falo que a primeira coisa, a presença presente do professor, né? Eu uso essa palavra assim, na brincadeira, né? Presença presente, fica meio confundido, mas eu acho que a gente está pouco presente, assim, inteiramente no que faz. E se a gente consegue perceber isso eu não estou falando dos outros, estou falando de mim mesma, entende? Muitas vezes você tá, as crianças brincando, pensando que você tem que arrumar a sala, que você tem que ver, assim, é sem querer, o ser humano é assim, que também tem a ver com o nosso tempo isso, né? Mas assim, pegar, exercitar, assim, não, agora eu estou aqui, não tem mais nada que está acontecendo, eu e vocês, né, com as crianças. Exercita esse pequeno momento, que nem precisa ser só com criança, às vezes com uma amiga, né, com um filho. Quantas vezes exatamente a gente está presente, exatamente presente? Então, esse é o primeiro lugar, assim, se perceber nessa corrida, né, que é o trabalho pedagógico, né, muito exigente, cada vez mais exigente. Qual é o momento que eu estou realmente presente? Esse é o primeiríssimo passo, o começo, né? Obrigada, querida. Obrigada, menina. Foi um caminho lindo. Ai, vocês foram muito Alegria queridas, viu? Ter você aqui na nossa formação. É um privilégio, né? Escolher nosso espaço para lançar o seu livro também. E é uma escolha, viu? A Kátia sabe, o Kátia não quer saber. Vamos dar um jeito, né? Claro, isso não é um problema, isso é a solução. Obrigada. Obrigada, gente.